Saudações, amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Feliz 2015 também, não é? Ótimo. Então vamos começar o primeiro top atualidades de 2015, ok? Vamos ver então o que eu tenho aqui para vocês. Esse top, que vai de 30 de dezembro a 5 de janeiro, vai começar com Mundo Relações Internacionais, falando de quê? ONU rejeita a resolução da Autoridade Nacional Palestina sobre acordo de paz. Então tá aí, olha, o Conselho de Segurança das Nações Unidas refutou na terça-feira a resolução apresentada por 22 países árabes e a Autoridade Nacional Palestina, liderada pela Jordânia, que pedia que israelenses e palestinos chegassem a um acordo de paz em 12 meses, que deveria terminar com a retirada de Israel, no final de 2017, dos territórios ocupados desde 1967. Então, candidato, você tem que lembrar disso, não é? Afinal de contas, lá no finalzinho do ano de 2014, aqui no top 10, né, que nós fizemos das notícias que com certeza irão ocupar o ano de 2015, está a questão sobre o Oriente Médio, questão Israel-Palestina. Então aqui no caso aqui, vamos colocar eu aqui pela metade, isso aí, tá bom, né? Isso. No caso dessa notícia, o que é importante você lembrar? Primeiro, quem são os países que formam o Conselho de Segurança da ONU, ok? Isso aí, eu acredito que alguns que já vêm me acompanhando aqui devem lembrar aí de memória tranquilamente. Para você que está começando, então tem que lembrar sim, quais são os 5 países que formam o Conselho de Segurança Permanente da ONU. Muito bem. Outro detalhe, essa questão entre os territórios ocupados por Israel desde 1967 inclui também a Cisjordânia, não inclui? Isso, tem que incluir. Então, o caso da Palestina, né, que não é um país, e é importante você lembrar disso, os palestinos não possuem um país, possuem apenas um pequeno território chamado Faixa de Gaza. A Cisjordânia estaria incluindo aí dentro de seus direitos, né, o direito do país, do futuro país Palestina, de existir, mas que está ocupado por Israel e tem toda uma problemática aí que envolve a questão dos assentamentos, que o atual presidente, né, o primeiro-ministro, Netanyahu, defende. Então, tudo isso é importante você aí ficar atento. Então, no caso aqui, para fechar, o legal é você, como você está vendo aí na telinha, lembrar o seguinte, não é? Ó, os países que fecham com essa questão da Autoridade Nacional Palestina, né? Então você tem aí inclusive alguns que são membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU, que é o caso da China, França e Rússia, e é lógico aqueles que são contra, como é o caso dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, essa questão, né, você pega depois isso aqui, pega aí o site, está vendo aí o site aí embaixo? Dá uma lida com cuidado, porque neste ano de 2015, o professor Marcos aqui vai, vira e mexe, abordar essa questão de Israel-Palestina, que é, como eu sempre gosto de dizer, e você vai concordar comigo, bastante complicada. Legal, então? Outra notícia, Abbas assina a adesão palestina ao Tribunal Penal Internacional. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, esse senhor aí com o microfone na mão, cara, é branquinho, né, de cabelo bem branquinho, então esse é o Mahmoud Abbas, é o presidente palestino. Assinou na quarta-feira pedidos de adesão a 23 organizações internacionais com destaque, entre elas, para o Tribunal Penal Internacional. A decisão ocorreu apenas um dia depois de o Conselho de Segurança da ONU ter rejeitado uma resolução apresentada por 22 países árabes e a autoridade palestina, na qual se fazia um chamado a israelenses e palestinos para que chegassem
a um acordo de paz em 2015. E aí é lógico, para você que está começando a entender essa questão entre Israel e Palestina, o que você deve estar pensando? Mas espera aí, o Marcos, você acabou de falar que a Palestina não é um país, que os palestinos não possuem um país, um território oficial. Mas tem presidente? Isso, tem sim, tem presidente sim, que é esse senhor que você viu aí de cabelo bem branquinho, o senhor Mahmoud Abbas, aliás, reeleito. Então, ele que é da Autoridade Nacional Palestina, o antigo Fatah, né, que chegou a ser um arqui-inimigo de Israel, mas hoje a Autoridade Nacional negocia de forma, vamos dizer assim, pacificamente falando, com o governo de Israel. Então, a Autoridade Nacional Palestina, ela tem, sim, o seu presidente, que é o senhor Mahmoud Abbas. Inclusive, no próximo slide aqui, olha, temos em meio a uma disputa de poder entre Hamas e o Fatah. Então, quem é o Fatah? O Fatah é, na verdade, o partido que representa a Autoridade Nacional Palestina. Enquanto que o Hamas, que é um grupo tido como terrorista por Israel, pelo Reino Unido, inclusive os Estados Unidos, né? A União Europeia considera o Hamas também um grupo terrorista perigoso, né? Jihadista, quase jihadista, vamos dizer assim. Então, para a grande maioria dos palestinos, o Hamas é um grupo político. Então, o Hamas, ele praticamente domina a faixa de Gaza. As relações entre Hamas e Fatah não foram boas desde 2007, com a expulsão de Mahmoud Abbas do território da faixa de Gaza. Mas, de 2014 para cá, houve uma aproximação entre os dois grupos, o Fatah e o Hamas, aí numa tentativa de negociar uma aproximação pacífica entre eles. E, lógico, isso preocupa israelenses e americanos. Por quê? Porque essa união, com certeza, pode fortalecer os interesses dos palestinos ali no território. Então, essa aqui também é uma notícia importante que você vai ter que depois dar uma lidinha. Legal? Continuando aqui o nosso primeiro top de 2015, Mundo Economia. Todas as grandes moedas caem diante da aceleração do dólar em 2014. Então, o mundo, economicamente falando, está aí abrindo, né, o seu ano de uma forma bem curiosa. A queda do preço do barril do petróleo e a valorização do dólar, apontando inclusive uma melhora na economia dos Estados Unidos, o que pode ajudar bastante a imagem do senhor Barack Obama nesses últimos 2 anos que falta para ele terminar o seu governo. Agora, o legal é você acompanhar isso de perto, porque nós temos, como eu acabei de falar, a queda do preço do barril do petróleo, que vem afetando economias como a da Venezuela, a Rússia, principalmente, não é? Isso também tem afetado a Petrobras aqui no Brasil, não é só isso, mas isso afeta. E você também tem a valorização da moeda dólar, mostrando que o caminho da economia americana pode estar, sim, rumando por uma recuperação desde a crise de 2008, lá atrás, né? O estouro da bolha imobiliária americana. Então, o fato aqui importante é isso, é que essa valorização do dólar, como você está vendo aí no slide, né, o início de 2015, os mercados vêm determinados por um dólar caro e um petróleo barato. Então, essa notícia que vem repercutindo no mundo inteiro, é importante que você depois faça uma leitura mais atenta. Falou, candidato? Vamos para a próxima notícia, então? Brasil Política. Presidenta Dilma empossa nova equipe ministerial. Após receber os cumprimentos dos chefes de Estado e de governo e dos demais representantes de outros países,
a presidenta Dilma Rousseff nomeou os 39 integrantes de seu ministério. Quase a metade do ministério é formado por nomes conhecidos, pois 15 ministros foram mantidos em suas cadeiras e 4 foram remanejados por outras pastas. Nos anúncios que promoveu nas últimas semanas, Dilma recolheu 20 novos nomes para o seu primeiro escalão. E é lógico, né, todo início de governo, isso não é diferente aqui do Brasil, você tem aí uma mudança ministerial. O caso, né, é interessante é que a presidente Dilma continua ainda com o recorde, o número de recorde de ministérios, são 39, né? Há quem afirme que não seriam nem necessários 25, o que dirá 39, mas a gente entende, ou pelo menos tenta entender todo o jogo político que existe aí pela a bancada, né? A de partidos que apoiam a presidente. Então é meio que óbvio que isso não seria diferente em continuar com o número de ministérios muito grande. E uma novidade, aí, uma imagem que pegou muito bem foi a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que isso não é normal, tá? Isso não é normal. Raramente o vice-presidente dos Estados Unidos acompanha a posse de um presidente no mundo. Então, no caso, foi aí uma demonstração, vamos dizer assim, de uma tentativa de aproximação política do Barack Obama, muito bem vista aqui pela presidente Dilma. Houve aí uma conversação, tudo indica que esse ano, então, as arestas serão aparadas e a presidente Dilma visitará finalmente os Estados Unidos oficialmente. Não que ela já não fez isso, mas não de forma oficial, como era esperado o ano passado, mas você deve lembrar a questão das escutas, não é? Tudo denunciadas pelo Snowden, acabou esfriando essas relações e isso eu tenho falado aqui já constantemente e, lógico, falarei de novo neste ano de 2015. Legal? Então vamos para mais uma notícia. Brasil Sociedade. Berzolini diz que fará debate democrático sobre regulação da mídia. O novo ministro das Comunicações, Ricardo Berzolini, disse que vai começar o processo de discussão sobre a regulamentação econômica da mídia. Segundo Berzolini, todos os setores interessados no assunto serão ouvidos e não há ainda prazos ou ações concretas definidos. Então está aberto aí mais um debate para este ano de 2015 que promete esquentar bastante, porque é lógico que num país democrático falar em controle da mídia é muito perigoso. Não é exatamente isso que o governo reeleito da presidente Dilma quer fazer. Mas a gente também tem que lembrar que há grandes interesses de grupos, de famílias, de corporações, não é? Que não querem nenhum tipo de regulamentação ou de algum tipo de controle. Então, detendo o poder de poder falar, não é? De criticar, de escrever, como alguns grupos interessados, inclusive, em derrubar o atual governo, esses vão acabar deturpando um pouco essa situação. Eu não estou aqui também falando que o governo é inocente, mas também quero que você entenda que a mídia livre tem muito pouco de inocência também. Então nós vamos ter aí interesses de grupos políticos, grupos econômicos, cada um defendendo os seus interesses. Isso também a gente chama de política, não é? Então, aí esse debate promete esquentar para este ano de 2015. Falarei disso com certeza aqui com vocês. E vamos então ao primeiro desafio de 2015. Leia com atenção. Venezuela, inflação e escassez.
A Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, mas enfrentava dificuldades antes mesmo da atual queda de preços. Críticos atribuem esses problemas à má gestão dos recursos. Na semana passada, o chanceler do país, Rafael Ramírez, pediu uma reunião emergencial da OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo, para elevar o preço acima dos $100 barril. Alguns acreditam, porém, que a Venezuela precisaria de preços a $120 o barril para seguir financiando os elevados custos de seus programas sociais. O país já vive em inflação galopante, ao redor de 50% ao ano, estimulada pelo controle cambial exercido pelo governo, o qual criou um forte mercado negro e provocou a escassez de diversos produtos em supermercados. O presidente Nicolás Maduro insiste, porém, que a queda de preços não prejudicará a economia venezuelana. O preço vai chegar a seu piso e subir de novo. A Venezuela seguirá com seus projetos sociais, declarou o presidente. Ok? Sobre a Venezuela, aponte a frase incorreta. Letra A. A Venezuela é membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e sua fundadora. Letra B. Atual membro do Mercosul, o país fundador do bolivarianismo está suspenso do bloco conforme decisão do Brasil, Argentina e Uruguai. C. Pesquisas técnicas mais recentes apontam o país como o detentor da maior reserva de petróleo comprovada do mundo, mas ao mesmo tempo não figura entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta. D. Seu maior comprador de petróleo são os Estados Unidos, que, ao mesmo tempo, é apontado como seu maior inimigo político. Finalmente, E. Nicolás Maduro tem se aproximado da Rússia e da China. Essa aproximação visa sair da influência econômica exercida pelos Estados Unidos e apontada como perigosa pelo governo atual. E assim terminamos o primeiro Top Atualidades de 2015, esperando que você tenha gostado e esperando também, como sempre gosto de dizer aqui, que tenha sido útil, ok? Espero vê-lo a semana que vem e até a próxima.